Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 15 de outubro. Continuamos então a nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos. Façamos então nossa oração e abramos o nosso coração para acolher a palavra que hoje nos será dirigida. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Hoje nós iniciamos então o capítulo 4. Nós vamos meditar hoje do versículo 1 ao versículo 22. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando apareceram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus, todos irritados, porque eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Então os pegaram e colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Muitos daqueles que tinham ouvido o discurso acreditaram, e o número dos homens chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os doutores da lei, com o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E fazendo-os ficar no meio deles, os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes respondeu: chefes do povo e anciãos, já que hoje estamos sendo interrogados porque fizemos o bem a um enfermo e pelo modo como ele foi curado, fiquem sabendo todos vocês e também todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo nome dele que este homem está curado diante de vocês. Jesus é a pedra rejeitada por vocês, construtores, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro existe salvação, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Vendo a franqueza com que Pedro e João falavam e levando em conta que eram homens simples e sem instrução, ficavam admirados. Reconheceram que eles tinham estado com Jesus, mas ao ver em pé junto a eles o homem que tinha sido curado, não tinham como dizer alguma coisa em contrário. Mandaram que saíssem do sinédrio e eles se puseram a discutir entre si, dizendo: o que vamos fazer com esses homens? Pois o milagre evidente que eles realizaram se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e nós não o podemos negar. Mas para que o fato não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que não falem mais a ninguém a respeito desse nome. E chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem a respeito do nome de Jesus. Pedro e João lhes responderam: julguem se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vocês do que a Deus, porque de fato nós não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, repetindo as ameaças, eles os soltaram, porque não haviam encontrado maneira de puni-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Até porque o homem beneficiado com este sinal de cura tinha mais de 40 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedro e João continuavam a falar ao povo no templo e cometem a maior audácia, anunciar a ressurreição de Jesus quando os saduceus, autoridades máximas do templo que haviam condenado a Jesus, não aceitavam a ressurreição.
Pedro e João são presos em público e levados à prisão até o dia seguinte, pois o sinédrio não podia se reunir à noite. Tarde demais, porém. Muitos do povo haviam acreditado no anúncio de Pedro, e o número dos cristãos chegava já aos 5.000. São números relativos que pretendem unicamente indicar que o povo aprovava e aceitava o anúncio e a prática da comunidade cristã. De manhã se reúne o sinédrio com todos os poderosos do mundo da economia e da política. Pedro e João são interrogados e as autoridades vão logo à questão central: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Em outras palavras, o assunto vai logo à questão do poder. O coxo de nascença, figura simbólica do povo que não pode andar por si mesmo, fora curado. E isso era perigoso. Para quem? Para todos aqueles que dele se aproveitavam, depois de tê-lo reduzido à miséria e impotência. Dar liberdade a esse coxo, em nome de um Jesus a quem haviam condenado, era sinal de que existia um poder maior que o deles. Que poder era esse? Jesus dissera que o Espírito iria responder quando os apóstolos estivessem no tribunal. É o que acontece. Pedro não explica nem justifica o poder que faz o povo, o coxo, andar em liberdade. Pelo contrário, aproveita para acusar as autoridades e anunciar ao povo. Deixa claro que estão sendo julgados porque fizeram o bem, sinal de que as autoridades não estão interessadas no bem do povo. É o momento crítico, a hora do anúncio cristão diante dos poderosos. É pelo nome de Jesus crucificado, pelas autoridades, mas ressuscitado por Deus, que o povo pode agora andar em liberdade. O que era mal para as autoridades foi julgado bom por Deus. Ou seja, Deus aprovou aquele que as autoridades humanas julgavam mal. Por outro lado, também o povo aprova o que Deus aprovou. E as autoridades ficam sem saída. Condenadas por Deus e pelo povo, como podem se sustentar? Notemos que Pedro não pede que as autoridades se convertam. Ele dirige o seu anúncio ao povo. Às autoridades sobra apenas a acusação. Elas são as construtoras de uma sociedade que rejeitou a pedra angular, ou seja, a pedra mais importante, que era Jesus com o projeto de Deus. Em outras palavras, as autoridades, em nome da religião, rejeitaram aquilo que era mais importante, isto é, a libertação e a vida do povo de Deus. Para que servem agora as autoridades? Não podem mais se esconder ideologicamente sob a desculpa de que atuam pelo bem do povo, pois condenaram Jesus que justamente defendia a causa do povo. As autoridades não podem mais representar o papel de salvadoras do povo, pois a sua máscara já foi tirada. O único interessado no bem do povo era Jesus, e as autoridades o condenaram, provando com isso que estavam contra o povo. E agora? O povo é quem decide. É claro que ninguém presenciou a deliberação do Sinédrio, mas o relato é reconhecível por qualquer poderoso que é ameaçado. Enquanto delibera, o Sinédrio deixa escapar a sua fraqueza, que repousa na mentira. De fato, os poderosos têm medo do povo e de todos aqueles que encontram a aprovação do povo. Os apóstolos são gente do povo, sem instrução, mas falam e agem em favor do povo, que os aprova e aceita. Para as autoridades que exploram e oprimem o povo, isto é o fim. Quais seriam os seus recursos? Não podem negar o fato, pois o povo curado está aí em sua frente. O que fazer? Vamos ameaçá-los, isto é, reprimi-los, para que não espalhem mais o nome de Jesus. Eis aí o recurso supremo dos poderosos: intimidação e repressão. Como dizia um índio, eles têm que nos matar porque não conseguem nos vencer. Então hoje está aí para a gente como isso se torna cada vez mais presente no nosso meio, como cada vez mais a questão da ameaça é usada pelos poderosos. Eu mesmo posso testemunhar para todos vocês
que já passei por isso. Aqui na nossa região nós temos uma luta muito grande para preservar a Serra do Brigadeiro, onde temos um Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, uma região de muita água. Apenas Belisário, esse pequeno distrito onde nós moramos, nós conseguimos mapear mais de 2.000 nascentes. Então é uma terra fértil, onde a agricultura familiar é o sustento de todos que aqui moram. Então defendemos essas terras contra o abuso da mineração que insiste em vir para cá. Então a resistência do povo rendeu-me uma ameaça. No dia 19 de fevereiro de 2017, eu fui ameaçado por um homem armado na casa paroquial de Belisário. Então, vivi isso que os apóstolos vivem. É a ameaça daqueles que defendem a vida, daqueles que fazem o bem. Então, estamos junto com o povo e somos um povo ameaçado, um povo que juntos quer defender a vida. As autoridades intimidam e reprimem, senão, mas Pedro e João não temem. Pelo contrário, invertem a ameaça contra as próprias autoridades. A quem devemos obedecer? A vocês que exploram e oprimem o povo, ou a Deus que liberta e dá vida para o povo? Não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Quem é que consegue cancelar, esquecer ou apagar a verdade longamente pressentida e esperada e que agora se faz presente? Um relâmpago ilumina a realidade e o que foi visto naquele átomo jamais será esquecido. Mas o fiel da balança é mesmo o povo. É o povo que aprova ou desaprova. O povo sabe distinguir entre aquilo que lhe dá vida e liberdade e aquilo que lhe traz morte e escravidão. As autoridades têm medo do povo, pois sabem que o povo não teme aqueles que o condenam à miséria e à morte. O povo se revolta e acaba derrubando as autoridades. E trata-se de um povo adulto. O coxo curado tinha 40 anos. Pena que, em geral, o povo é inconsciente do seu próprio poder. Então, hoje, para a gente refletir, queria convidá-los a refletir quais são as formas usadas hoje para se manter o poder. Como na passagem de hoje, eles usam da ameaça e da intimidação. Como hoje se mantém o poder? Então, é uma pergunta para que nós possamos ver a nossa realidade, fazer uma leitura crítica da nossa realidade, como que os poderosos estão fazendo para manter o poder. Mas também nós podemos nos perguntar na nossa vida pessoal, que armas nós estamos usando para manter poder sobre outras pessoas? Seja o poder dentro da nossa casa, o poder no nosso espaço de trabalho, o poder na nossa igreja. Como que nós lidamos com o poder? Esta é uma pergunta que pode render muita reflexão para nós ao longo deste dia. Que o Senhor Deus de amor e de bondade, então, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.